Então, bora lá. Vou começar aqui, já botei para gravar. Está compartilhada a nossa tela. Eu vou deixar aqui carinha pequenininha também. Vamos deixar assim mesmo. Não consigo atrapalhar o sul. Então, o que a gente viu, né? A gente começou no encontro passado. Todo mundo me escutando? Tudo certo? Professor, Oi. Começa a gravar aí, Mira. tudo certo. Tá gravado, Já tá gravando, né? Tô gravando. Tá. Então, a gente começou no encontro passado. Fiz uma introduçãozinha rápida para vocês, né? Sobre esse contexto da questão da imagem e a ideia do projeto do Imago ter essa relação com essa imagem bem desse princípio, né? Dessa imagem mais primordial aí para a gente começar a entender. Então, eu falei um pouquinho do projeto, do que a gente está querendo fazer, né? Com essa proposta de imagem lá na frente. A gente viu isso quanto processo de formação, que é o que a gente vai fazer esse ano, e os objetivos que a gente tem com esse projeto. Então, a ideia é que a gente faça uma sequência, então eu vou fazer um por mês. Todo mês deve, assim, não sei exatamente a data, mas a gente já vai ir divulgando para vocês também, para vocês chamarem o pessoal que vocês curtirem e tal. Agora a gente está fazendo formas fundamentais, a gente vai fazer então depois sobre o espaço, a questão do tempo, do espaço, essa é uma dimensão muito interessante de estudo para a imagem, e a relação disso, obviamente, com o movimento, com todas essas questões, a luz, que é uma questão muito interessante dentro da imagem, quanto perspectiva de escrita, né, e a cor. Tá? A gente eu deixei a cor por último, a cor é o mais doido de todos. Mas vamos lá. E aí a gente, então, viu as formas fundamentais, a questão do triângulo, e hoje a gente vai ver o quadrado. Dentro disso, a gente viu lá os tópicos de aprendizagem, que vale a pena vocês darem uma olhadinha, conforme for necessário aí, para vocês ficarem mais ligados no que está acontecendo. Então, a gente está propondo essa construção desses conceitos sempre no aspecto físico, metafísico, campo simbólico e as formas, né? A gente vai ficar sempre ligado nisso daí. Obviamente, as formas, ela passa por um percurso aí humano e natural, tá? Então, sempre nesse ponto, assim, conceito, campo simbólico e as formas, né? E aí, dentro dessa ideia, eu trouxe um pouco da minha história para vocês, que era aquela ideia de que o processo criativo, né, ele tem uma relação assim com muito anterior, e essa ideia de que tudo já está criado é muito interessante, porque realmente é uma proposição, né, da natureza, quando existe uma massa de possibilidades infinita e as coisas vão se manifestando a partir da necessidade, por aí vai. Então, a gente falou bastante desses pontos, né, de criatividade nesse aspecto de existência, da matéria, do processo todo, e aí a gente viu um pouquinho a gênese da forma, que era justamente aquele ponto, a natureza ela tem muito relação com esses princípios dessas gêneses formais. Aqui está um cristal de água, para vocês lembrarem disso. É um cristal hexagonal, mas tem vários tipos de cristais, cada tipo de água. Tem um monte de pesquisa em relação a isso, que é super interessante para vocês verem que um elemento muito simples, como a água, quando ela muda de estado, ela tem uma possibilidade de expressão visual também, de imagem, né? E a gente falou dos números, possibilidade dos números como um elemento de entendimento das formas, né, geométricas. Então, para o Platão, para o Pitágoras, a gente vai estar sempre trabalhando a partir desse que é invisível, dos conceitos, dos números, e aí isso vai se plasmando na matéria. Uma visão bem principalmente dessas comunidades tradicionais, assim, China, Grécia, Egito, eles vão muito partir desse campo, né, dessa ideia metafísica que vai se plasmando e se transforma em algo objetivo, físico, né? Então, a gente viu essa gênese do Pitágoras, que hoje ela vai ser muito importante para a gente. Se vocês prestarem atenção na base, né, da pirâmide, as bases são quadradas, né, pode ser piramidal, mas são quadradas. O elemento do 4 é quando a vida projeta na Terra, é disso que ele está falando. Então, para esse tipo de filosofia, assim como na oriental também, eles trabalham muito com as ideias arquetípicas, como se existissem forças da natureza, que eles vão chamar isso de arquétipos aqui. Eu não lembro exatamente no Oriente, lá eles usam uns nomes também, mas se a gente traduzir isso para forças da natureza, campo gravitacional, e por aí vai, uma série de outras que a gente tem, é como se isso fosse para eles ideias, né? E aí elas vão se organizando matematicamente e aí elas plasmam. Isso é muito abstrato para a gente, mas dá para perceber isso durante o nosso processo aqui. E aí o Pitágoras traz esse elemento aqui, que é bom a gente resgatar, porque ele vai tentar expressar essa visão do sagrado, do divino,
bem filosófica e bem esotérica, ele vai tentar representar isso através desses 4 elementos aqui, que ele chama de tetrax, que é a unidade expressa, o 1, a dualidade, a vida quando ela vira, né, as 2 possibilidades, os 3, que foi o que a gente viu lá no encontro passado, e o 4. Quando a gente junta todos esses números aqui, a gente tem o 10, e aí o 10 é a manifestação de todas as coisas. Então, o que ele está tentando explicar aqui para a gente é justamente como a gênese, né, das formas se inicia. E aí ele fala desse pulso, é como se tivesse a semente, ela se conecta com o mundo, e ela, né, começa a se projetar. Então, cada um das substâncias que a gente olha na natureza, vocês vão ver, vão sacar que isso fica se repetindo várias vezes, né? Então, quando a gente está falando 1, 2 e 3, é tudo muito metafísico para a gente. Quando vem para o 4, é que é terreno. Se vocês pegarem uma folha de papel, ela tem 4 lados, sempre. Tudo vai ter a partir do 4. Não existe nada de 3 lados dentro do nosso planeta. Isso é importante para a gente, porque quando vira físico, tem pelo menos 4 lados. Pode ter vários outros, mas no mínimo 4. Menos que 4 não tem. Então é disso que ele está falando aqui, que a manifestação física está no número 4. Tá? Isso é bem importante hoje. Então a gente viu isso, viu essas relações, né, como é que ele estabelece na matemática, falou disso rapidinho. Foi tudo muito rapidinho, mas era só para a gente entender um pouco o contexto. Falei um pouquinho do Kandinsky, nesse sentido de como isso dentro do modernismo foi visto também, que é justamente como se organiza a partir do que o Kandinsky traz, a sua expressão criativa, né? Então ele fala que você tem lá a caneta, o lápis, e aí o momento em que você toca o papel é o último momento de silêncio e palavra, né? Ele vai falar disso, assim, quando você toca e a linha percorre, é que começa o movimento. Então, para o Kandinsky, você tem o ponto, o movimento do ponto é a linha, e o movimento da linha é o plano, é o espaço. Você habita o espaço a partir do seu desenho, né? Na fotografia, na arquitetura, isso vai ser um processo muito doido, porque já existe, né? E aí você só pega e compreende isso, vai plasmando isso, mas é a partir dessas locomoções também, né? De um ponto que se arrasta, de um plano que você entende, né, de uma maneira gráfica e por aí vai. Então é disso que o Kandinsky está falando aqui. E aí eu mostrei para vocês um pouco essa dinâmica, né, de quando ele mostra aqui, por exemplo, uma bailarina, esse joelho triangular, essas costas, né, assim anguladas, esses semicírculos, ou seja, o corpo humano em plasticidade. E é muito interessante isso, porque os organismos complexos, como o ser humano e vários outros, um peixe, principalmente, por exemplo, um polvo, o grau de articulação formal é muito grande. Assim. Então, isso é muito interessante na natureza, que tem graus de complexidade distintos para representar essas coisas também. Né? Quanto mais complexo, mais formas gráficas são possíveis. E aí mostrei esse ponto também percorrendo através, né, da geografia, que seriam os rios. Isso é super bonito também, tem uma questão bem poética dentro disso, ao meu ver. E aí essa visão que o Kandinsky traz, né, que essa ideia da união do silêncio e da palavra nesse último momento, né, que você toca o papel, né? Isso eu acho muito interessante. Isso aí é a mesma coisa para um músico. Ele está em silêncio e a música inicia do silêncio, né? E aí ele toca. E aí ele deixa silêncio, aí toca de novo, aí deixa silêncio, aí toca de novo, aí deixa mais silêncio, menos silêncio. Então, essa construção entre o silêncio e a experiência de tocar ou de projetar algo é que vai dando o ritmo, é que vai manifestando a imagem. Né? Para um músico, só você, sei lá, o Chico está aqui, você bate uma vez só na bateria, é um som, mas ainda não é uma música. Se estabelece imagem quando eu preciso ir construindo isso graficamente. E aí as pessoas vão contemplando graficamente isso no espaço. A fotografia mesmo é dinâmica. Eu brinco muito, assim, falo muito disso para a galera, que se você quer entender a sombra, esteja na luz. Se você quer entender a luz, esteja na sombra. Porque quando você está na sombra, é muito mais fácil, você está em silêncio para perceber a imagem, né? Perceber a dinâmica da luz. Agora, quando você está misturado na luz para fotografar a luz, aí é como se você estivesse no som para tocar o som. É como se antes de começar a música a gente tivesse já com ruído. Isso é difícil para a gente, é complexo. Tá? Um pouco dessa discussão que ele está fazendo. Isso está no livro Gramática da Criação e o Espiritual na Arte, tá? E no Ponto e Linha sobre Plano também, que eu já arrumei para vocês os PDFs, eu vou subir para vocês. Beleza? Aqui alguns desenhos dele.
demonstrando um pouco essa dinâmica. E aí eu mostrei isso dentro da natureza, peguei aqui esse bonsai como exemplo, e aí trago essa expressão, né, do Sim, isso mesmo. desenho. Quer trocar o nome? Então, quando a gente tem o mineral aqui, esse mineral vai sendo depositado lá na pontinha, né, naquela última bolinha vermelha. Ele vai capturando por um canudinho essas pedrinhas, né? E essa pedrinha vai sendo depositada lá, a árvore está se desenhando, né? É como se a cada segundo e isso é muito interessante, porque na árvore ela tem esse fluxo, né? As raízes estão sempre puxando água e conduzindo, né? Elas estão sempre, e é fluxo um para um lado e outro para o outro, é como se fossem dois elevadores, né? Então eles estão depositando para baixo para crescer, para formar raiz e ir para cima. Então eles estão se desenhando, né, nas duas superfícies o tempo todo. Isso é muito interessante para a gente perceber como a imagem vai se construindo, ok? Aí eu falei um pouquinho dessa dinâmica. Tá vendo? Me ajuda com o microfone aí, galera, rapidinho. Aí eu mostrei aqui para vocês essa dinâmica um pouco representada aqui nessa pintura do Rafael, que vai discutir justamente todos esses pontos de vista, né, desses aspectos filosóficos que falam muito do mundo das ideias, do mundo terreno, e aqui ele está representando isso. A pintura tem vários desses filósofos que discutem a questão da geometria, da plasticidade, do cubo, e aí ele fala muito disso daqui através desse contexto, né, que a gente está falando. Aí eu falei um pouquinho para vocês do Platão, de como ele concebe isso, que é uma visão muito pitagórica e muito egípcia também, que é essa ideia de ter algo sutil, e esse algo sutil se consolida em conceitos, que são essas ideias, e elas são números matemáticos, viram geometria e formas gráficas. E aí depois você tem isso dentro no espaço, né? Então hoje a gente vai ver muito isso, muito, 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 tá? Aí eu mostrei para vocês os sólidos, né, como é que eles concebem esses sólidos, que as superfícies das coisas têm isso. E aí falei disso no Oriente também, que no Oriente eles também concebem esse mesmo tipo de proposição, né, que é essa ideia desse abstrato que gera unidade, gera dualidade, da dualidade você tem já as três possibilidades de expressão, e aí todas as coisas nasceriam disso, né. É uma visão muito filosófica para a gente, mas é esse o contexto, né. Beleza? E aí a gente viu essa questão dos ângulos, né? Quando a gente tem esse primeiro ângulo, não tem uma possibilidade ainda tangível de forma, né? Não está formado. No segundo não tem também, no número 2 não tem. No 3 é que a gente começa a conseguir conceber um espaço onde você fecha, né? Que é o tal do polígono. E aí o 4 é a próxima expressão gráfica que a gente vai ter, que é justamente o quadrado, que é o que a gente vai ver hoje. Tudo bem até aqui? Então, hoje, o negócio é esse aqui. Eu peguei essa frase aqui já do Bruno Munari, lá do livro do Bruno Munari, que eu achei muito, muito chique essa frase aqui, que ele justamente vai estabelecer essa concepção de forma já com uma possibilidade onde tem aquele espaço de delimitação da experiência, né? Onde os objetos atuam. Isso, para uma galera que trabalha com delimitação de espaço, igual fotógrafo, é muito importante, porque o seu espaço é aquele retângulo e as origens formais estão lá dentro, né? Percorrendo tudo aquilo. Então, é meio nessa dinâmica que a gente está falando, tá bom? E aí a gente vai ver o quadrado hoje. E já para começar, são dois triângulos, né? E esse é o grande lance do quadrado aí. Então, a questão do quadrado, ele é muito interessante porque, primeiro, que ele não existe na natureza. Isso já é um negócio que, para a gente, é super... Como assim, né? Não existe essa forma estruturada na natureza de uma maneira tão expressiva como as outras formas geométricas. Assim. Difícil você achar uma estrutura quadrada. Isso eu queria que a gente fosse discutindo, assim, dialogando rápido durante o percurso inteiro. Eu vou fazer algumas pausas igual o outro para a gente conversar, mas realmente é uma questão muito forte do quadrado, que é essa impossibilidade muito clara de visão na natureza. E, ao mesmo tempo, ela é muito humana, ou seja, o homem está sempre delimitando um espaço para morar. E aí que ele traz essa questão aqui, ela é muito relativa ao recinto, à casa, à aldeia, as demarcações de área. É muito difícil você ver alguém demarcar uma área triangular ou uma casa triangular, porque as quinas vão diminuir o espaço. Então, o quadrado é essa expressão de espaço máxima, né? Onde você consegue
conceber os circuitos e duplicar aquilo. Ele é a primeira inspeção de ocupação do espaço, muito ligada à questão humana. Esse é o ponto mais forte para a gente. A gente vai entender um pouco disso, por que isso acontece. Então, como eu disse para vocês, é uma figura muito difícil de achar na natureza. E quando você acha, ela está muito em formas geológicas, assim, tipo essa pirita aqui, que vocês aqui no Goiás tem esse tipo de pedra, umas pedrinhas quadradinhas, uns cubos assim. E aí o cubo também é muito interessante, porque o que é um cubo? Ele é uma pirâmide com outra pirâmide, certo? E aí, se a gente vira assim, ele fica, né, regular ali. Então, o quadrado nada mais é do que duas pirâmides. Ele é uma expressão de duas pirâmides juntas. Numa forma plana, ele vai ter os quatro lados e estabelecer aquela linha no meio que forma os dois triângulos, assim, né? Agora, numa forma cúbica, ele já vai ser de 6 lados, o que é super rico também para a gente viajar. E a gente vai ver um pouco disso também, tá? Então, ele tem essa relação na matemática, que é justamente essa estrutura simétrica, que tem os ângulos iguais, né? E essa estrutura simétrica com os ângulos iguais é que torna o quadrado algo muito estável, mas é um estável diferente de um triângulo equilátero, coisa desse tipo, porque é um estável estático. E aí está a chave para a gente conversar hoje. O quadrado, ele geralmente é estático, enquanto o espaço gráfico, ele joga a gente sempre para o centro, ele fecha tudo, certo? Estabelece tudo como se aquele plano fosse... Se você joga um dado, ele está sempre com uma face para baixo e outra face para cima, né? Ele não varia isso, entendeu? Um dado cúbico, né? Então, essa é a questão do quadrado. Ele precisa virar para o outro lado, aí fica com a mesma face de novo. Ele é muito ele mesmo sempre. Ele não muta, certo? Ele não tem uma mutação dinâmica, é uma mutação estável. E é isso que a gente está falando aqui, simétrica, certo? Então, dentro da questão do polígono, ele vai vir já com essa proposta de congruências, ângulos retos, é tudo muito estruturado dentro do quadrado, e essa é a chave, porque a gente tem essa dificuldade toda de entender isso na natureza, tá? Então, aqui a gente já começa a ver algumas coisas muito importantes para a gente, que são essas direções para o centro e direções para todos os lados. Então, o quadrado, ele é aquele que dá a possibilidade para você de direcionar a leitura para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para as diagonais e, ao mesmo tempo, concêntrica. Ele tem esse pulso visual, sempre. Ele joga tudo para o centro e expande tudo para as bordas. Joga tudo para o centro e expande tudo para as bordas. Ele forma a cruz, certo? Ele é um elemento dentro dessa modulação da cruz, ok? Então, aqui tem uma sacada muito legal. Os espertinhos lá dos egípcios, que os caras são muito geniais nessas coisas, o que eles fizeram? Como o quadrado é essa cruz que a gente viu, certo? Ele estabelece essas possibilidades cardeais, ou seja, né, de cima, de baixo, de um lado do outro. As pirâmides no Egito, elas são colocadas de forma alinhada com norte, sul, leste, oeste. E as quinas delas têm essa relação também com os outros pontos cardeais aí, seria o nordeste, não é isso? Sudeste e por aí vai. Então, ela tem essa estrutura na base do quadrado para justamente direcionar. Então, o que é interessante nisso para a gente? O quadrado, ele é justamente uma relação com o espaço. Ele é o início do espaço manifestado mesmo, é o início daquilo que delimita a espacialidade no que a gente entende aqui na Terra, por exemplo, como área, certo? E dá as direções. Então, essa é a questão do quadrado. Ele está sempre estabelecendo espaço e direções concêntricas e para os lados. E aí, dentro do processo que a gente viu, nas pirâmides, por exemplo, elas têm as bases quadradas, certo? Muitas pirâmides têm as bases quadradas. Por quê? Porque ela conflui, que é o que a gente viu no passado, né? Até a unidade, e essa unidade distribui tudo na base, no 4. Então, ela vem até essa 1 e se expressa no 4. É a tetráquis lá do Pitágoras. Então, o que eles estão querendo mostrar com isso? Tem um lado esotérico e tem um lado muito concreto também, que é o que a gente pode falar aqui. O lado concreto é de que
é um elemento de base super estável. Isso aqui não vira. Uma pirâmide não vira. Ela não tem força para virar do jeito que eles desenham, porque ela é justamente essa estabilidade máxima, certo? A partir do ponto da unidade, que é a visão esotérica deles, certo? Então, o grande lance, a grande sacada da gente pensar no quadrado para os nossos trabalhos, para as nossas dinâmicas, para a nossa compreensão, quando a galera, eu fazia essa provocação na sala de aula, principalmente nas turmas que eu tinha que tinham arquitetos na sala, que era o que é um quadrado, né? Porque é super complexo de responder o que é um quadrado se você não refletir para toda a dinâmica que ele ocupa no espaço, para as tensões que ele gera, para as relações com a parte piramidal dele, as quinas, os ângulos todos. Então, é um elemento que, ensinado na escola da forma que a gente aprendeu, ele parece só tá, beleza, é o ângulo de 90, tal, todas aquelas coisas que às vezes não surte na gente uma curiosidade de, peraí, cara, nem existe isso, é um elemento muito humano até, inclusive, que a gente pode possibilitar divisões de relação com o espaço, por que quadrado e por aí vai. Tem muitas curiosidades dentro dele, que elas vão vir ao longo do que eu vou trazendo para vocês, mas que já surgem aqui nessas comunidades tradicionais. Então, olha só qual é a onda do quadrado. Ele é como se a pirâmide, o 3, de cima, essa ideia nessas questões mais alquímicas, esotéricas, é como se o 3 projetasse no mundo e agora ele estivesse no espaço, céu e terra. É como se o quadrado, inclusive ele é símbolo da terra, ele fosse aquilo que estivesse do 3, dessa gênese, contido na terra. Então, nesses desenhos alquímicos, eles vão sempre trabalhar com essa ideia, né, desses módulos do quadrado que vem de projeção, né, de cima, ou seja, esse número 3 que faz as coisas encarnarem aqui de forma estrutural, e a primeira delas é o quadrado. Então, é muito comum vocês verem nessas imagens alquímicas, em todas essas coisas, que puxam mais para esse lado metafísico e simbólico, o cubo, o quadrado na base, na terra, e o triângulo no céu. O fogo que faz as coisas e essa projeção no quadrado. Aí é muito interessante se a gente ficar ligado no fogo, por exemplo, porque o fogo na terra ele precisa da terra, né? O fogo ele não pega sem ter ar, né? E terra aqui, ele precisa da base. Então aquilo que a gente falou da pirâmide vai precisar sempre estar habitado aqui, né? Nesse sentido mais físico também, certo? Então o que eles estão propondo? Que o homem, ele dentro do espaço, dentro da terra, ele está nesse modo do quadrado. Por isso, galera, que tem várias palavras, eu fiquei pirando com isso para trazer para vocês, não consegui trazer, porque eu queria ter estruturado as palavras para vocês, mas não ia dar tempo de tudo, tem muita coisa para falar. Por exemplo, olha que interessante, tem várias palavras que puxam o quadrado que tem o símbolo lá dentro. Por exemplo, quadril. O quadril humano, ele é um quadrado, ele é terreno. É o que o Leonardo da Vinci vai trazer também com o elemento terreno. E essa superfície aqui, ó, cabeça, ombro, é mais piramidal. O que seria a nossa parte mais sutil, a mente, o fogo. E a parte mais terrena, o quadril, certo? Então, isso é muito comum aparecer dentro dessas discussões. Então, quando a gente vem para o plano terrestre aqui, essa manifestação da Terra, dessas coisas, ela geralmente é como se fosse isso ao contrário, ó, que eu mostrei para vocês. É como se essas pedras que estão aqui embaixo fossem essas projeções. Ou seja, o quadrado já é a expressão terrena de todas essas coisas. Então, quando a gente olha para a superfície da Terra, a gente fica sempre, putz, ela nunca vai ser quadrado, porque o quadrado não consegue se estabelecer aqui porque existe dinâmica na vida. Essa é a chave de hoje, viu? Se você tem alguma chave aqui hoje, essa é a chave. A gente não consegue ver superfícies quadradas na Terra, não tem planta quadrada, não tem animal quadrado, a gente tem pedaços do corpo, pedaços que tem módulos, assim, mas é sempre dinâmico. Como a vida está em movimento, ela não consegue ficar quadrada. Isso é uma questão, inclusive, de tradição, né? Assim, tipo, pô, moleque, tá muito quadrado, né? Você não se mexe. A vida é dinâmica, a vida não é quadrada. A vida é sempre em movimento, sempre gerando outras formas. Então, a gente não vê quadrado na natureza, certo? Então, se a gente vai para os aspectos aí simbólicos, ele é muito usado para discutir essas questões de projeção, né? Então, muitas comunidades tradicionais vão discutir a projeção do quadrado enquanto superfície, enquanto possibilidade
de representação do espaço, ok? Até aí? Aí, olha só que chave. Eu vou falar disso aqui e vou parar um pouquinho para ver o que vocês acham. No encontro passado, eu trouxe para vocês as trindades, né, de várias tradições. Então, Ísis, Osíris e Horus. Aí trouxe lá o Thor, a Frigga e como é o nome dele? Sem o olho lá, Odin. E várias. Mostrei para vocês várias. Quando surge o 4, geralmente é um elemento que vem justamente para trazer o equilíbrio disso, que é a questão mais terrena. A coisa tem que morrer também. E aí são deuses que são diferentes, assim. Geralmente são esses deuses que, na nossa ignorância, a gente considera deuses maus, né? Mas eles vêm justamente para gerar esse movimento, né, nessa possibilidade. Então, quando vem o quarto deus, daquilo que a gente estava falando, ele geralmente é esse quarto que é um cara que está gerando movimento, que vai detonar umas coisas. Então, vem o Loki, né, para o processo que é meio uma mente mais de coisa, mais terrena, diferente dos deuses, cheio de onda. Então, é muito comum disso. E aí, tem uma outra coisa que eu achei muito curiosa, que eu queria trazer para que eu estou trazendo para vocês, na verdade, é justamente quando a gente traz essas tradições, principalmente no Oriente, para o campo da fala, ou seja, da expressão de como a vida é aqui, como se manifesta aqui, os caras geralmente fazem 4 livros, tá? Eles se propõem a fazer 4 livros sempre, 4 propostas, 4, porque é como se estivesse no mundo terreno já. Então, eles descrevem essas possibilidades mais intangíveis no que acontece aqui. Até no budismo, quando ele traz lá, ele vai trazer olha que interessante isso, para a gente entender a parte mais simbólica de hoje. Ele vai trazer as 4 nobres verdades, ele chama, que é justamente as consciências dos processos de sofrimento da Terra. É quando o homem começa a ter consciência da Terra, e aí ele traz esses 4 aspectos, e o 4 de novo, porque são essas orientações. E aqui no budismo eles são muito safos, porque eles ainda trazem as duplicações, igual lá no Egito, a mesma proposta. Então, a gente tem aqui 8 pontos, e aí ele traz as soluções para os processos que a gente vive em 8 aspectos. Dá para entender isso agora, pensar, discutir isso? Não, não é nada disso. A proposta para vocês é só, olha as possibilidades de expressão que os caras começam a construir a partir da experiência terrena, que é a representação do número 4. Quando a gente está aqui, a gente está nesse espaço, a gente plasmou, a gente encarnou, a gente está no número 4 em projeção. É disso que esses caras estão falando o tempo todo. Claro que isso é uma conversa para anos, né? Mas representativamente, sempre aparece o número 4, o número 8, e aí a gente tem o número 12 também, que são as questões do Sol e por aí vai, tem um monte de coisas sobre isso. Mas muito comum lá no Oriente, principalmente, eles trabalharem com o 4 como essa possibilidade de expressão, onde a Terra começa também, como no Egito, a ter pontos cardeais, relação, experiência no espaço. Tá? Então, sempre sobre Carnot, está espacializado, está aqui, para esses caras, a gente vai estar discutindo nesse ponto. Então, é muito comum eles trazerem templos e formas geométricas que tem esse elemento do quadrado, e aí olha que interessante, essa imagem me provocou essa sensação. Como a forma geométrica quadrada ela é muito estática, se mal composta, como é o caso aqui que me parece, ela já vai começar a ruir. Entendeu? O cara não fez uma estrutura muito piramidal aqui para esse processo aqui. E aí começa a ter problemas. Assim, eu vi várias fotos de estruturas mais quadradas que elas têm problema de base, assim, no sentido de começar a ruir, porque justamente não tem essa estabilidade, às vezes, que é projetada junto com as pirâmides e por aí vai. Opinião, né? Uma viagem aqui para vocês. E aí, tudo bem até agora? Querem comentar? Como estamos? Tudo bem. Tudo bem? Então tá bom. Tudo bem, Então mestre, pode aqui seguir. algumas referências aqui de templos quadrados, né, com relação com quadrado. Esse aqui é no Irã. Esse aqui é Barabudhur, isso aqui é perto da Tailândia, aquelas regiões ali, muitos módulos quadrados. Tem um livro muito interessante que chama Timeu, do Platão, que ele vai mostrar várias dessas estruturas geométricas na Terra com os módulos de quadrado, viu? Que é inclusive muitas pirâmides. Tá? E o uso do quadrado aqui com, obviamente, a pirâmide, porque ela está contida dentro dele, para esses elementos muito fortes, assim, nessas geometrias de catedrais góticas, tem vários módulos de quadrado,
eles usam bastante isso, duplos quadrados, quadrados com triângulos, torres com múltiplos de 5, 7, 8 quadrados e por aí vai. Isso é muito comum eles fazerem também na arquitetura, que é um módulo muito estruturado. Aqui eu peguei alguns desenhos gráficos que se usa muito no budismo para modular a construção do desenho. Olha que interessante, então. No budismo tem muito essa sacada. Como a proposta do Buda é sobre essas 4 possibilidades de expressão e as 8 verdades, aquelas coisas, né, de religião bem forte, eles vão fazer tudo com esses módulos. Então, muita coisa do budismo é quadrada ou eles duplicam isso para essa relação com os 8 e vai sempre nessa questão do quadrado. E nessa aqui, curiosamente, eles deixam o corpo no quadrado e a cabeça no triângulo, né? Que é uma questão super simbólica também. Então, eles vão estar sempre puxando no grafismo deles, ou seja, para desenhar os objetos, assim como no Egito, essas discussões dos módulos quadrados. No Egito, muito comum, aqui é uma grande sacada que está no livro, esse eu não consegui deixar digitalizado para vocês, que é sobre percepção visual, está lá na bibliografia que a gente vai subir para vocês até amanhã. A gente percebe claramente que o Egito tinha uma manha, e várias dessas tradições, e a gente usa isso também até hoje, de modular em formas geométricas simples os desenhos, as esculturas, as arquiteturas. Eles modulavam tudo isso. Então, aqui a gente tem esse grande quadrado estruturado aqui para o rosto, as suas diagonais, aonde está o centro ótico que eu quero colocar, eles vão modulando todo o elemento assim. Aqui as nossas pirâmides, ó, mas muito estruturadinho em formas geométricas básicas. Essa era a proposta. E isso não é aleatório, galera, isso é proposital. Esses caras não fazem isso porque não sabiam fazer outras coisas, eles fazem isso para trazer esses elementos gráficos com forma simbólica, ou seja, o que ele está simbolizando com a pirâmide, o que ele está simbolizando com o quadrado, no caso do budismo, certo? Ok? E o nosso amigo Leonardo da Vinci, que não era nada bobo, traz essa discussão do quadrado como elemento terra, certo? E do círculo como elemento espiritual, que seria aqui uma espécie de cruz, o homem entre o céu e a terra, isso daqui, só que é uma representação científica, né? Então, ele traz essa modulação do quadrado, e aí, se a gente tivesse aqui umas réguas, eu vou mostrar aqui um para vocês que tem um pouco, ele vai mostrar o quadrado entre essa base ali do joelho, né, do que está aberto para o outro, e tem vários módulos aí de quadrado da parte do umbigo até o queixo, ele vai modulando o espaço todo em estruturas de quadrado, e obviamente os quadrados geram os elementos retangulares, que é o nosso próximo encontro, e aí desses elementos retangulares ele vai fazendo a expansão. Então o quadrado é o início do retângulo, só que precisa do movimento. Essa é a questão, essa é a nossa questão. O quadrado ele é a primeira possibilidade ali de expressão no espaço, e o movimento dele é justamente o retângulo. Então, por isso a gente usa muitas formas retangulares para poder falar do que a gente quer falar, em termos de espaço, né? A fotografia, praticamente hoje, toda é retangular, ok? E aí a gente faz aquele salto quântico de sair dessas expressões gráficas simbólicas para gerar um atributo de compreensão super profunda e super esotérica, religiosa, para um movimento de arte russo que resgata isso de novo para desfazer toda aquela tradição religiosa russa, que era muito católica, nesses conceitos. Então, é como se eles trouxessem de novo essa conceituação desses módulos gráficos, só que com uma proposição, claro, um pouco diferente, mas com essa discussão do elemento simples, do elemento gráfico, do quadrado, do triângulo, como uma possibilidade de expressão de ideias. Então, esse aqui é um quadro do Kazimir, do Malevich. Ele desenhou isso numa época ali que estava no meio da Revolução Russa, e foi uma quebra absurda de conceituações, porque ele não traz a forma figurada. É isso que eu quero que vocês entendam. Aqui a gente está em século XX, início do século XX, a tradição da figura já estava muito sendo discutida, ou seja, a figura real, né? Aquela pintura, e ele traz de novo essa discussão lá para trás, assim. O cara evoca, claro que com outra proposição, mas evoca o símbolo da forma geométrica como por si só uma ideia. E isso é muito poderoso porque desconstrói tudo que a gente estava propondo de arte. A arte já vinha
uma série de... É como se ela partisse ali dos egípcios e depois a gente passa ali para a Europa, para os árabes também, tem muita coisa assim. Existia um monte de malhas, um monte de módulos gráficos para a gente pintar. Os módulos gráficos vão ficando cada vez mais invisíveis, tipo Leonardo da Vinci, que tem milhões de módulos gráficos por trás, e aí a gente começa só a usar os módulos gráficos, não tem mais uma ideia por trás, que é o que a gente chama de maneirismo na arte. E aí chega no século 18 para 19, a galera fala, chega, para, né? Não tá mais falando nada, assim. Claro que tem muita coisa que é questionável, tem muita coisa que não, mas a revolução da imagem volta lá para o começo dos módulos primários, dos módulos básicos, com os russos e com a Bauhaus também, lá na Alemanha, tá? Aqui já o L. Seeds, que é um amigo lá do Malevich também, e que vai trazer justamente essa já a dinâmica do quadrado. Ele já vai discutir o quadrado fora do centro, ele vai discutir o quadrado junto com as pirâmides, com os círculos, ele vai pintar essa discussão. Ó. Já vem que o espaço quadrado está delimitado, mas dentro do quadrado, muitos movimentos. É isso que ele está falando. Ele já está discutindo espaço estático, mas com movimento demais dentro. Isso é bem interessante também, porque a gente está trazendo. Então, ele faz várias dessas pinturas nessa proposição de pensar o quadrado, que é estático, em movimento, certo? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Algum ponto? De boa. Eu tenho uma pergunta para você. Então, bora lá. Deixa eu dar um aqui. Pode falar. Eu tô viajando nesses negócios sobre como o quadrado ele foi a manifestação humana de se colocar como agente, não como reagente como os outros animais que se moldam em volta da natureza. E o humano ele vem como um agente que ele dita a modulação que a natureza vai percorrer. E aí, em base nisso, dando toda a nossa conjuntura, eu queria te perguntar, você acha que a gente está tendo uma necessidade de, assim como Malevich, voltar às formas simples para a gente começar a entender quais são as interpretações que a gente quer passar, para não ter essas bases de interpretações mal feitas e coisas do gênero? Existe um problema histórico, tá? Que aconteceu assim. Essa galera aí, os russos e todos esses caras, como eu conversei com vocês no encontro passado, daquele contexto ali, a gente está num contexto ali, muitas revoluções, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, essas coisas todas. Existia uma necessidade de comunicação muito forte, ok? Essa necessidade de comunicação, muitas das pessoas, mais de 90% das pessoas eram analfabetas. Tá? Por exemplo, na Rússia, isso é um fato lá histórico, nessa época, né? Os cartazes russos, aquilo que eu mostrei para vocês. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a estudar de forma muito forte sistemas visuais. Isso, inclusive, depois gerou a questão da Gestalt e todos esses caras aí. A Bauhaus vem desse berço também e por aí vai. Então, eles estudaram as formas gráficas mais simples, os movimentos e como eu condicionava uma linguagem visual para expressar uma ideia. E é isso que eles faziam. Então, o cara está olhando de cima para baixo para combater, sei lá, o russo combatendo o nazista. Então, ele olhando para a esquerda, assim, para o passado, certo? É só pensar na Bolsa de Valores, galera. A Bolsa de Valores está sempre em diagonal à direita, assim, não é isso? Sempre subindo ou descendo, mas sempre no tempo e no espaço saindo da leitura, não é isso? Da esquerda para a direita. Então, eles começaram a estudar todas essas dinâmicas e colocaram. Só que esses artistas, esses caras eram muito doidos, a galera não era brincadeira. Então, eles começaram a discutir vários pontos e aí o nazismo e os russos travaram todo mundo. A Bauhaus foi extinta, ok? Esses caras foram caçados, se não foram mortos, eles fugiram, certo? Porque com esse código, eu também dou poder, né? Porque eu começo a dimensionar a comunicação da imagem no básico, eu estou dando instrumentalização para a galera. Então, foi proibido. Assim, isso aconteceu na Alemanha, aconteceu com o nazismo, aconteceu com os russos e em vários outros contextos. E aí, muito interessantemente, depois da Segunda Guerra Mundial, quando isso tudo foi meio para aquela bagunça, os Estados Unidos, que não era nada bobo, contratou mais da metade desses caras que estavam refugiados para lá. E aí a história dos Estados Unidos começa, galera. Designer de produto, design visual, pintura, crítica de arte, indústria,
todo mundo veio porque essas concepções estavam sendo muito trabalhadas na Europa e com a Segunda Guerra virou aquele caos. Os Estados Unidos falou, peraí, vem para cá. Levou para lá muitos desses artistas e muitos desses designers e pensadores disso que a gente está estudando aqui. E aí aconteceu tudo isso. Só que de lá para cá, na minha opinião, isso é uma opinião minha, não se estudou mais isso. Entendeu? É como se a gente tivesse parado no estudo ali dos russos para Gestalt, Bauhaus, aí sumiu. E não se estudou mais isso assim. Então, qual que é a proposta do projeto e do curso e de tudo isso? Que a gente volte a estudar isso, sacou? Para elaborar os nossos trabalhos, não para a gente pintar formas geométricas simples, tipo um quadrado de novo, né? Não é nada disso, não, pelo menos para mim não. É justamente para eu entender como isso funciona e aplicar no meu trabalho de forma consciente. Aí sim é o papo que você está trazendo, entendeu? Para mim isso parou na década de 40, 50. E de forma meio que a gente usar a biblioteca do que eles tiveram e voltar isso com força total para evoluir o que eles pararam, foram obrigados a parar. Sim. E dar uma evolução significativa nisso. Exato. Se você olhar o curso, tem um livro que chama Cursos da Bauhaus, do Kandinsky. Os caras iam estudar cor fazendo yoga. E dentro da escola que o cara estudava cor, estava o Kandinsky e outros artistas desse top, com uma moça que costurava a cadeira. Porque os dois tinham que entender isso. Olha que interessante. Não tinha desnivelamento. O artesão, o artista, o filósofo, todo mundo que estava produzindo a obra, a cadeira, deveria estar pensando no quadrado, entendeu? Só que os caras faziam aulas sobre quadrado, se esticando no chão, fazendo ginástica, discutindo filosofia, olhando para o céu, coisa desse tipo. E isso acabou. A última escola de artes mais forte que a gente teve na humanidade, ao meu ver, tua opinião, tá? Foi a Bauhaus. Ok? É isso aí que você está falando. Mais algum ponto? Sim. Essa parte é interessante. Eu tenho um ponto. Manda. Eu vejo nessa parte que a gente está agora da humanidade, assim, a gente estava lendo daquele movimento do Marinetti, né? Ai, esqueci o nome. Futurismo, Uhum. Que ele vem quebrando todas as coisas que estavam fazendo, né? Daquela época. E era para, tipo... É até engraçado o manifesto dele que fala que a gente vai vir no tapa e no soco, e é uma parte bem agressiva, assim, da humanidade. E aí a gente vê que 100 anos depois está acontecendo a mesma coisa naquela época. E aí, porque a gente tem hoje, assim, é como o cara tá falando assim, não só, tipo, fazer o quadrado por fazer esse quadrado, né? Não ter só tentar replicar o que já foi feito, porque não faz sentido a gente tentar replicar isso agora. Mas esse lado da gente voltar a conectar o sentir, né, que é o que o pessoal da Barros está fazendo, de tipo, fazer yoga para sentir o quadrado e as cores e tal. A gente tem que ter essa conexão com o nosso lado sensorial, né, que está muito plástico hoje pela nossa vida, tipo, por ser tudo digital, até a nossa relação com as pessoas, assim, ficou muito plástico. E eu acho que é esse ponto, assim, que a gente tem que estar consciente para trazer no nosso trabalho e na interação que a gente tem também com a arte e a vida em geral. Se você consegue juntar, que é o que assim, para mim é o que eu procuro estar sempre fazendo, pesquisando, entendendo e projetando. Se você consegue entender a visão matemática, desde a estrutura, das questões profundas que a matemática tem, a uma expressão natural, e sentir o teu coração e colocar ele dentro dessa linguagem, dificilmente isso vai dar errado. Você vai ver os grandes artistas que a gente tem na humanidade, assim, aqueles caras que você fala, nossa senhora, esse negócio era isso. Vocês teriam uma noção disso que a gente está falando? Aquela variações de Goldenberg, que eu botei para vocês no trechinho lá, do Bach, ele fez como medicina, para curar um amigo dele que estava doente. Então, ele pegou formas básicas de sons, que são geometria, para estimular na parte sensível do cara com o campo magnético, água e psicológico, para que o cara se curasse. Vocês já ouviram falar dessas coisas. Só que a gente não sabe mais nada disso. A gente mal sabe afinar o instrumento, quanto mais projetar esse tipo de proposta, entendeu? Então, existe eu acho, e também, de novo, opinião, eu acho que existe uma desalfabetização proposital.
que ela vem sendo feita desde essa época. E isso está gerando todos esses... Para mim, a minha questão é muito essa. Para mim, os problemas que a gente tem, em geral, estão nesse lugar. Falta de vida simbólica, falta de entendimento das formas básicas. Eu quero expressar um cartaz super receptivo, tranquilo, mas eu não sei. Aí eu sou... Né? Eu não sei que imagem que eu projeto, por aí vai. Né? A gente está vendo isso no mundo hoje, essa desproporcionalidade, né? É todo mundo meio triangular, assim, aí plá, 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 um negócio meio... Pô, peraí, cara, se você tivesse estudado que o triângulo é muito incisivo, você poderia ser um pouquinho menos, né? Mas você precisa entender essas coisas. Eu estou brincando no campo da imagem, mas isso é uma percepção psicológica, né? Que a gente pode ter quando a gente tem consciência. Muito bom. Gabi. Eu tenho uma coisa também. Quando você estava falando do quadrado como ideia de casa, de espaço, de terra, me veio aquela imagem de casinha de criança, né? Que tem aquele telhado triangular e a casinha quadrada, assim. Uhum. Mas eu lembro de ter visto um trabalho daquela Cláudia Anduja, Uhum. em Inhotim, Uhum. em que ela fez, assim que ela entrou em contato com os povos originais, né? Com o povo Yanomami, ela fez uma série de exercícios em grupo com as crianças para tentar fazer esses paralelos de representação visual, né, imagética. Legal. E a noção de casa, espaço e indivíduo já era completamente diferente do que a gente conhece. Então, quando a gente para pensar a forma, talvez pensar um pouco, tipo, no quão formal é esse pensar da forma, tipo, quão nosso, a gente realmente pode se apropriar disso, assim, porque, tipo, por exemplo, uma casa para uma criança Yanomami naquela época, com pouco contato com outras pessoas, né, enfim, com essa nossa falsa ideia de modernidade, era uma visão muito mais coletiva, muito mais orgânica e muito mais sem quinas, né, Legal. porque Oca não tem parede. Legal. Você vê que a delimitação do espaço é outra. E esse código dessas comunidades, que são, muitos de nós aqui somos filho, neto, bisneto, né, dessas tradições, a gente precisava entender. Tem muitas comunidades, inclusive tradicionais, eu tomei essa porrada na minha dissertação lá, que eu apresentei, que os caras falaram, o código de imagem não é visual, é sonoro. Eles não leem a floresta visualmente, porque é muito densa. Então, muitas tradições, o espaço é delimitado pelo som. Sim. Deve ser circular, os caras. Entendeu? É isso. Sim. A gente precisa entender essa parada. É exatamente isso. Sim. Muito bonito. É que nem o canto das maritacas, né? Que, na verdade, eles não entendem ameaças vindo pelo visual. Eles entendem pelas maritacas que estão voando lá longe, assim. Exato. Que é um grau de Essa expressão. visão É tipo como se tivessem feixes, né? Do que a gente é tudo visual aqui, a maioria. Sim. É como se tivesse uns feixes triangular, né? Daquelas maritacas assim. Os caras estão lendo o som. É isso mesmo. Beleza. Vou continuar aqui, então. Tá bom? Se quiser falar mais alguma coisinha, traz. Mas eu vou tocar aqui e a gente comenta de novo. Então, bora lá. Vamos ver os aspectos, então, mais tangíveis. Eu falei de coisas muito abstratas, né? Que é essa questão do quadrado, do espaço, da terra, do primeiro momento onde a gente delimita espaço e por aí vai. E aí os aspectos formais. Olha que interessante. Na natureza, essa necessidade de expressão, ela é dinâmica. Então, a gente vai ter muita dificuldade de achar quadrados naquilo que tem dinâmica. Achar no campo mineral, ok. Achar no campo vegetal, rola não. E aí, olha que interessante. No elemento, por exemplo, como esse girassol, essa flor, você vai encontrar o quadrado em projeção, em movimento. Certo? Porque o quadrado tem essa característica de ser estável, de ser duro. E aí a natureza a natureza é vida, é movimento, é fluxo. Então, o que ela faz com o quadrado? Ela replica o quadrado. No próximo encontro a gente vai ver o retângulo, e vai falar muito do retângulo áureo. O quadrado, na natureza, ele é modulado em várias pequenas projeções.
e aí a vida começa a se expressar, ou seja, ela reconhece essa unidade de espaço, mas ela não para, e ela se expande, sempre se expandindo. Então, você não acha na natureza nenhum objeto quadrado. E olha o que acontece quando a gente brinca com isso, né? O cara foi lá e cortou esse sacana com tesoura a planta. É muito antinatural. Muito antinatural. Por isso que muita comunidade tradicional, principalmente essas que a Gabi trouxe, que moram em circunstâncias de espaço muito diferente, né, do que quando a gente modula com várias pessoas, coisas desse tipo, eles são menores, os grupos, tal, convive de uma outra forma, não modula espaço quadrado, provavelmente. Tá? Então, aqui, voltando naquela frase que a gente viu, essa forma é a configuração visível do conteúdo, quando a gente delimita o quadrado, o que acontece é dentro dele. Ok? Porque o resto é estável. A delimitação, ela não estabelece dinâmica visual. Isso é importante, é o mais importante de hoje. Eu delimito o espaço quadrado, o movimento é dentro dele, porque ele não direciona nada, ele é estável. Certo? Mas ele é muito usado justamente para você dinamizar, e é isso que a gente vai ver, a partir dele, o espaço. Ok? Então, você não acha. A galera mais próximo que você vai achar são essas formas, né, triangulares que ficaram meio quadradadas, assim, mas não são 4 lados, mas não formula, é movimento. Entendem que o quadrado com os ângulos retos ele não consegue se estabilizar na natureza porque ela precisa de movimento, ele sempre mexe, então ele vai sempre deformar. A natureza é movimento, o quadrado é estático, certo? Então você encontra na dinâmica da natureza as projeções do quadrado. Isso sim. Você consegue modular o espaço, mas um quadrado perfeito, dificilmente a gente vai achar. Ok? Quando a gente vai para o microscópio, isso aqui são diatomáceas, guardem esse nome, que esses bichinhos são muito interessantes, diatomos, são formas geométricas mesmo. Para mim, isso aqui é tipo uns pirulitos, umas balinhas assim, mas essas formas, elas são encontradas, sabe aquela espuma do mar? Assim, é muito comum na espuma do mar, quando ela vai, e aí ela esvazia assim toda, aquilo são diatomáceas. Não a espuma em si, mas as diatomáceas estão ali, né? E elas são formas geométricas que se conectam. Então, se fosse estático, elas não conseguiriam formar um organismo. Elas vão formar umas estruturas tipo de coral depois, coisas desse tipo. Elas vão aderindo, né, a formar estruturas maiores. Então, as diatomáceas, elas precisam ter formas irregulares, que é uma visão microscópica delas. Tudo pirulito, ó, balinha. Ok? Aí você imagina os pássaros voando em forma quadrada. Vocês conseguem imaginar isso? Cabe na cabeça de vocês? Isso é um aspecto intuitivo importante para a gente. Vocês conseguem ver os pássaros assim? Seria uma boa obra, inclusive, né? Os pássaros tudo em linha reta e com os outros atrás, assim, viajando em quadrados? Não rola. A gente intuitivamente já sabe que não rola. A gente não sente movimento no quadrado. A gente não veria isso, certo? Isso é antinatural. Porque o quadrado ele é estático, ele é conceitual. Ele é uma discussão muito humana, mas muito pouco natural, certo? Então, nas comunidades ancestrais, é muito comum a gente achar essas formas simbólicas, e aí a gente vai vendo que a gente tenta modular dimensões de espaço. Então, vocês vão ver muito isso dentro dessa discussão aqui, dessas questões de pintura de caverna, né? Essas tradições que tentam implementar uma delimitação de algo, às vezes modulam o quadrado. Então, isso aqui foi encontrado agora, inclusive, em Alagoas, é um sítio arqueológico em Alagoas que tem essas proposições. Isso aqui é interessante, porque é contemporâneo. É uma galera na África que continua fazendo a pintura em parede. Então, é feito agora. E aí é interessante, porque eles modulam essas formas gráficas, geométricas mais aquadradadas, mas sempre com dinâmica, e obviamente não é nada perfeito, né? Inclusive, daria um bom trabalho de arte fazer uma forma geométrica perfeita numa parede de caverna, tá vendo? Eu estou dando ideia para vocês, assim, ia ficar bem interessante. Aqui tem uma sacada muito bonita do quadrado. Isso aqui é uma manta da Guatemala, certo? Eles usam muitos módulos gráficos. E aí, olha que interessante. Lembra lá que eu falei que o quadrado ele modula a cruz? Ele tem no espaço de movimento dele a cruz como circunstância. Olha o que faz a cruz. O tear e as costuras, elas são muito comuns serem quadradas. É muito comum você achar o ponto quadrado que vai formando a imagem.
Então, esse ponto primordial de espaço, às vezes, é muito usado na cultura humana para fazer a forma gráfica mais complexa. No caso aqui no tear lá da Guatemala, elas vão fazendo esses micro quadrados, ó, e aí desses micro quadrados elas vão gerando essas frequências enormes de imagem, que são pequenos módulos quadrados. É muito comum a gente encontrar isso, principalmente essas tradições que ainda tem esse contato de frequência com a natureza e coisas desse tipo. É muito forte a gente achar esse tipo de proposição. Aqui, de novo, os pontos cardeais, aquela dinâmica do Egito, muito comum nessas civilizações que trabalham principalmente com delimitação de estrela, que é o caso do Egito, Maia, Azteca, essa galera toda trabalha muito com essas questões de posicionamento da Terra, então eles precisam ver pontos cardeais e coisas desse tipo, quadrado. Botou ponto cardeal, eles estão com quadrados e aí fazem as cruz, o X e aí acham isso em movimento, né? Que é exatamente aqui, de novo, o número 8 aparecendo. Não sei se vocês sacaram, que é norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, noroeste, né? Ok? Aqui as modulações gráficas aqui na América, muita modulação geométrica e algumas quadrados, mas geralmente, ó, em diagonal. Quase um losango, né? Quadrado em pé, certo? Por quê? Porque é dinâmico. Eles não vão ler na natureza formas estáticas, certo? Os Marajoara também tem muita coisa desse tipo nas tradições marajoaras, são essas modulações gráficas com quadrado, mas em movimento. Dificilmente a gente vai ver módulos quadrados assim. E aqui é uma moça desenhando, ensinando grafismo indígena aqui brasileiro para algumas comunidades, e aí ela estabelece essas dinâmicas gráficas. Ó. Isso é um símbolo, certo? Com as quinas, módulo, quadrado, cruz também, ok? Tudo bem? Então, muito comum a gente achar nas nossas comunidades aqui tradicionais, principalmente essas ligadas às florestas, essas modulações gráficas repetitivas, e algumas delas vão para o quadrado, como no rosto desse indígena aqui, que eu acho que não lembro, Caiapó, tá? Um Caiapó. Tudo bem? Até agora? Tudo certo? Podemos seguir? Beleza, modernismo. Aqui tem uma pergunta importante para vocês. Eu vou deixar aqui na tela, mas eu queria que vocês respondessem. Por que os azulejos, por exemplo, do nosso amigo artista aqui, super importante da cidade de Brasília, o Atos Bucão, por que azulejos são quadrados, na maioria das vezes, quando eles precisam conectar uma imagem com a outra? Só uma pergunta para vocês. Me ajudem, por favor. Por que fazer quadrado e não retangular? Porque o quadrado ele permite a expansão, né? Como você falou, ele é estático, mas a conjugação dele permite que você vá ampliando os formatos. E essa ampliação, ela tem uma dinâmica de respeitar a delimitação do quadrado e conectar com outra, né? E permite isso. Porque se ela fosse retangular, a gente teria problema, né? Uhum. Perfeito. Isso é uma sacada muito importante para a gente, entender que o quadrado ele tem esse ponto que a Elaine trouxe de correlacionar. Ele é muito bom para correlacionar. Então, a fotografia, quando a gente consegue correlacionar espaço, eu vou mostrar para vocês no quadrado, de ter um quadril mais acima, fechando o quadrado na testa, e aí eu estabeleço outro quadrado em cima, ele pega exatamente embaixo, né, no centro aqui do estômago, ou seja, eu consigo estabelecer módulos de quadrado para várias questões. Eu expando. O quadrado é muito forte para correlacionar a informação com a outra. Outras formas geométricas, isso é mais complexo de acontecer, certo? Um retângulo não aconteceria, um círculo não aconteceria de jeito nenhum. Outra que, olha que interessante, as que conectam bem são as pares. Então, o 4, que é a primeira forma geométrica par, certo? Depois vai ser o 6, não é isso? Que é o que as abelhas usam, hein? As abelhas já têm a manha para isso. Elas vão usar o módulo de 6, porque ele é a melhor ocupação de espaço. E ele tem várias pirâmides dentro para ter estabilidade e flexibilidade. No módulo de 4, uma colmeia não conseguiria fazer aquelas curvas que ela faz. No módulo de 6, ela consegue. Então, ela consegue correlacionar com o elemento par, hein? Guardem esse ponto do par, que ele é super importante. Ah, minha foto precisa, minha obra de arte precisa ter essa estabilidade com essa dinâmica assim, tá? Eu vou perguntar para você, a primeira coisa, eu vou perguntar, é muito dinâmica? Tem essa proposição? Aí você fala, putz, é muito dinâmica, então módulos ímpares.
ela precisa ter módulo ímpar. Ela precisa puxar. O espaço ele precisa jogar a gente. Se for um módulo de par, um duplo quadrado, pode até ser uma longa, mas é uma longa com essas relações do par. Então, é legal isso para refletir. A gente vai falar disso no retângulo mais, tá bom? Olha que interessante aqui, a desestabilidade, né? Quando a gente... aqui, módulos, ó, tipo os azulejos, e aí quando a gente põe outras formas geométricas, como tudo fica mais orgânico, mais entre mil aspas, bem bagunçado, né? É outra dinâmica, ok? E geralmente, os fluxos são muito... Isso tem muita questão civilizatória por trás, né? Que é uma discussão muito forte aqui. Se tivesse alguém da sociologia, da antropologia, ia querer discutir vários pontos aqui. Porque essa imagem do meio é uma modulação gráfica, geralmente, de espaços como favelas. Porque não tem uma dinâmica muito regular. Porque vem alguém e faz delimitações, as pessoas vão vivendo do jeito que podem e vão estabelecendo o seu espaço. Entendeu? E aí fica essa discussão sempre, né? Do asséptico ou do não asséptico. É esse ponto que dá para a gente pensar mil coisas sobre isso. Não é só favela, né? Qualquer núcleo urbano espontâneo. Perfeito, núcleo urbano espontâneo. Melhor Assim. palavra. Lá na Idade Média isso aconteceu muito também. A galera tinha um fluxo urbano espontâneo, não tinha delimitação, e aí as ruas, lá em Portugal é cheio dessas ruas que acabam e não começam, não é isso? Perfeito. O arquiteto é outro nível, né? Módulo urbano espontâneo. Obrigado. Mais alguém estava falando? A diferença da colonização espanhola para a portuguesa, né? A portuguesa ela é mais espontânea. Eles estabeleciam como regra a igreja, a rua direita, que saía ali à direita da igreja, mas o resto do plano era mais espontâneo. Espanhol não, o espanhol gosta da malha quadrada. Muito maneiro. Muito bom. Isso aí é só ir lá para Cusco, né? Que a gente vê essas coisas, a destruição, né, dos negócios, quando o espanhol impõe ali e tira os pedaços dos Incas. Bem interessante isso aí que o Gabriel trouxe. Então, aqui uma visão muito do modernismo, que trouxe essa modulação do espaço, né? E eu não sei o que vocês sentem, é até legal que tem muita gente aqui que vai entender isso, e a da arquitetura também. Eu, por exemplo, curto, mas minha cabeça é muito brasiliense, né? Mas eu sinto também que é uma coisa muito fria, né? Assim, muito asséptica, né? Que foi um momento histórico super interessante, super importante também. Mas quando eu olho essa fotografia aqui com esse grande módulo quadrado no meio, aquelas moças sentadas durinhas assim, com a escrivaninha, 2 módulos de quadrado, dividido, tudo, o teto, dananã, ou seja, é muito humanizado, né? Aquele negócio quase filme do Kubrick, né? O tipo 2001, assim. Então, eu não sei, assim, é uma questão de reflexão, um sentimento, né, que a gente também tem com essa discussão do quadrado. Quando ele se impõe no modernismo, ele vai praticamente imperar como modulação de espaço, né, que é muito inteligente para ocupar os espaços. A gente vai ver isso bastante. Então, acontece muito isso dentro do modernismo. No design, eles vão trazer várias discussões dos módulos modulares de quadrado, como a Elaine trouxe. Na arquitetura, muito, principalmente nas arquiteturas mais funcionais, né, que vem muito dessas discussões de ocupação do espaço, de democratização do espaço, que é o caso de Brasília também, bastante. Isso aqui é uma projeção, né, de como ficaria essa obra lá na Rússia, não sei se é Moscou, mas só para vocês entenderem, essa visão modular também muito ligada a esses movimentos sociais e políticos, né? Isso aqui é na Sibéria, isso aqui a gente já viu em Brasília várias vezes, né? Em obras assim. Então, para a gente entender o uso do módulo, a Elaine trouxe a palavra boa, assim, a modulação do espaço através do quadrado. Nossos apartamentos, aqui em Brasília, então, para a galera que não é daqui, talvez não entenda tanto, mas para a galera que a nossa modulação do quadrado é muito forte, né? Ok? Então, isso muito discutido, obviamente, nessas escolas aqui, essa Bauhaus é toda modulada de forma gráfica com linhas retas, e com essas bases de módulos de quadrados, de retângulos, né? Ok? As cadeiras também, a Bauhaus, ela vai trazer muito essa visão modular do espaço, que é uma visão muito racionalista também, super importante no contexto, né, que eles estavam propondo um pouco mais essa racionalização. Aqui é super interessante isso aqui, porque é a planta baixa lá de Nova York, de Manhattan, e aí até o limite ali à esquerda, perto do R, que está ali em cima, um pouquinho mais para baixo também, é tudo modular.
Então, é norte-sul, leste-oeste, né? Número tal, 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 tal. Mas dali para baixo, do O para baixo, são os canais holandeses. Então, não é assim. Não tem isso, entendeu? E aí é muito interessante a gente perceber, quando a gente entra na cidade, assim, a gente vê aquelas longas avenidas e tal, até esse lugar. Quando entra nesse lugar, a coisa ela fica mais híbrida, que é o que a Elaine trouxe aí, esse módulo um pouquinho mais, entre aspas, improvisado, né? Um pouquinho mais dinâmico do que o outro. O resto de Manhattan é tudo quadras modulares. E aí esse grande retângulo, que é o Central Park no meio, mais interessante ainda, quando a gente vê uma foto real disso, aquela grande floresta, entre aspas, aquele grande jardim modulado, né? Mas para ouvir. Delimitado. Estão ouvindo? Acho que ele deve ter travado, deve ter caído. Caiu não. Estou aqui. Estão ouvindo? Que travou aí, hein, Daniel? Estou aqui. Aí, voltou. Eu estou aqui. Deu uma caidinha. Foi? Estava falando aqui de Manhattan, das linhas estruturais modulares. Tudo certo para vocês? Tudo certo. Então, beleza. Sim. Seguindo vá. Mira, posso falar uma coisa? Pode falar várias coisas. Eu estou aqui pensando como o quadrado tem a ver com racionalidade. Sim. Porque a mente, ela divide as coisas em dois, né? Sim, não, certo, errado. Isso é bem próprio do ser humano de fazer isso, de dividir. Então, assim, quando as coisas acontecem naturalmente, no fluxo da cidade, né? As coisas só vão vivendo, acontecendo, aí faz tudo as formas irregulares. Aí quando você pensa, não, tem que modular, aí você divide, né? Que nem uma cruz. E tudo que a gente pensa parece que fica quadrado, né? Sabe o que pensa demais. Sabe o que e aí precisa ter o número 5, né, para a coisa movimentar. Mas sabe o que você está trazendo? Tô aqui pensando como eu sou quadrada. Lembra do personagem do Thor lá que eu falei para vocês, do Loki, o irmão do Thor? Ele é o quadrado, ele é a mente. É essa mente quadrada que precisa racionalizar tudo, que precisa ter todo aquele lance. Ele fica sempre instigando essa parada. Então, isso é muito comum ser representado. Essa racionalização da expressão de vida, o humano está sempre puxando. E aí tem que inserir um outro elemento, que é o que a gente está brincando aqui, né? Tem que ter um próximo. Como é que movimenta isso? Como é que a gente deixa de ser tão quadrado, né? Como a gente estava brincando aqui. Mas esses movimentos racionais, por um outro lado, como, por exemplo, esses objetos da Brown, aí eu não sei o que vocês sentem, assim, mas eu tenho uma percepção estética disso, assim, tipo, acho uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, assim, como objeto, assim, né? Me parece um objeto muito, muito inteligente, assim, muito simples, né? Muito modular, muito racional, exatamente o que você trouxe, que tem seu aspecto positivo também, né? Por esse lado, assim, de ocupar bem o espaço, de ter o mínimo possível, né, para a proposta. Então, a modulação do espaço, ela tem esses dois aspectos aí que você está falando. Desse aspecto de rigidez, quando fica estabelecido só ali, mas aspecto também de organização, né? O que é muito interessante, né, para a gente pensar. Uma boa estante, geralmente, ela tem módulos quadrados. Uma estante, um arquiteto legal para vocês olharem, eu devia ter posto ele aqui, não me lembrei dele, é o tal do Hunter Hesse. Ele é contra a linha reta da arquitetura. Ele é um contemporâneo ali dos modernos e ele não faz nada reto. Então, tudo dele é curvo. Então, claro que as obras tinham vários problemas técnicos, mas ele se colocou até o final da vida nessa visão. Um pouco parecido com o Gaudí, né? O Gaudí um pouquinho mais em outra frequência. Então, aqui, essa visão no modernismo, dessa proposição, está o nome errado aqui, desculpa, do Mondrian, que eu vou mostrar para vocês o que ele propõe. O Mondrian se baseia nisso aqui, tá? Ele vai para Nova York, é um dos artistas lá que sai da Europa, vai para Nova York, se eu não me engano, e em Nova York eu sei que ele faz esse trabalho aqui, que é justamente essas modulações gráficas do espaço, da cidade, né? E aí traz toda essa visão, tá? Aqui, de novo, aqueles nossos amigos russos, eu vou mostrar um pouco a relação espacial deles, como é que eles constroem isso no espaço para vocês. Le Corbusier, que é um dos caras que traz essa visão, inclusive com o Niemeyer, né, bastante contemporâneo, eles dois, acho que não sei exatamente épocas, mas muito próximos. Ele vai trazer, eu vou mostrar isso aqui subdividido em peças gráficas para vocês, certo? Uma fotografia, vocês sacarem como uma fotografia não quadrada, mas as costas do cara tá exatamente no ponto do quadrado, né? Ou seja, ele estabelece um espaço gráfico mais estruturado para deixar o vazio, né, circundar a foto.
E a gente vai ver isso agora. Tudo bem até aí? O quadrado é diferentão, né? Eu acho ele meio... Bicho é racional, como diz a Raquel, assim. Ele vem para um lugar bem... Pá! É muito divertido. Quadrado. Ok? Por que usar, então? Onde usar? Como usar o quadrado? Vamos nessa. Ó, Mondrian, olha que interessante o que esse cara faz. Ele estabelece os módulos, os quadrados e essa dinâmica gráfica. Ele usa o quadrado como espaço, estabelece alguns módulos de quadrado e grandes retângulos, né, em proporções de quadrado. Aí você fica pensando, cara, essa obra não é estática, você sente que ela não é estática, né? Então, o que esse cara fazia? A proposta dele era a pintura fora do quadro. Então, vendo que as linhas estão projetadas para fora, lá em cima o amarelo, no canto à esquerda embaixo o amarelo e o canto vermelho, ou seja, no natural essa obra não conseguiria ficar, natural que eu digo assim, delimitada, né, fechada entre elas. Ela não conseguiria ficar equilibrada porque esse vermelho é muito grande dentro do espaço. Ou seja, o que eu vejo cientificamente com a minha cabeça, racional, isso aqui não tem equilíbrio. Mas eu sinto equilíbrio na obra, porque ele faz isso. Ó. Ele joga a obra para fora da obra. Então, a discussão dele aqui é trazer as formas gráficas geométricas para o elemento mais simples e discutir a espiritualidade, o que você não vê na imagem, o que fica fora da obra. Então, o equilíbrio da obra não está na obra em si, física, está fora da obra. E isso é uma questão que, usando quadrados, fica muito mais duro ainda, porque ele traz isso para um lugar de caraca, velho, o cara está trazendo isso para módulos gráficos quadrados, assim, retângulo e quadrado, para discutir a espiritualidade fora da imagem concreta, física, ok? Aqui, a mesma discussão, de novo, o Malevich, ele traz um espaço quadrado, que é super estático, e não põe nada no centro. Nada está no centro. Tudo está saindo do centro. Tudo é divergência. Tudo é movimento. Então, é uma obra contrastada. Isso é muito comum na fotografia. Eu pego a cabeça para um lado, eu ponho o cotovelo para cá, mas eu posso fechar ela no quadrado. Posso fotografar ela no quadrado. Mas a dinâmica está dentro do espaço, que é o que ele também está provocando aqui. Olha o Le Corbusier. Tudo é modulado. Eu fiz aqui para vocês todos os módulos. Olha quantos micromódulos de quadrado. Ele pega um quadrado, subdivide em malhas, certo? É um quadrado dividido por 4, e o quadrado que está dividido por 4 menor, ele divide ali por 5, ok? Então, são 100 módulos aqui dentro desse espaço de quadrados. E aí ele vai desenhando toda a estrutura gráfica dentro desse espaço. Só que aí ele põe ali num elemento espiralado, justamente o movimento do quadrado, que é o que a gente vai ver no próximo encontro, que é essa ideia da proporção áurea, essa ideia de expansão, essa ideia do quadrado em movimento que gera vida, certo? Que é o número 5, 6, 7, por aí vai. Ok? Tudo bem? Aqui uma fotografia não quadrada, mas que se usa dos módulos quadrados para poder conseguir falar tudo que ela precisa falar em termos de local exato, certo? Estão me escutando aí? Tudo certo? Daquela hora eu travei? Tá, beleza. Então, aqui eu peguei 2 quadrados, simples assim, botei um em cima e botei um embaixo. Então, o centro óptico está no umbigo dele e o quadrado de baixo passa exatamente na testa dele e o quadrado de cima passa exatamente na pedra, cortando ali as canelas, certo? Isso é uma fotografia super modulada em quadrado, bem fechadinha no quadrado, certo? Aqui é a mesma coisa, ó, é o mesmo fotógrafo, o Ivan Payne, ele vai trazer a mesma discussão. Ó, o módulo lá embaixo, eu joguei o quadrado lá embaixo, vai bater no olho, exato no olho do cara. E o módulo de cima bate naquela linha da cadeira da perna. Claro que isso tudo é feito depois também em laboratório e tal, mas aqui você vê que o cara, isso aqui é o negativo, eu quis trazer o negativo para vocês. Vê como o cara cuida bem do espaço, né? É um fotógrafo no nível alto, assim, porque para modular essa base justamente cortando no olho ali, que é o ponto de interesse mais forte da imagem, vai ser o olho. Ele joga a gente em diagonal para aquele olho e passa exatamente no quadrado a imagem. Geralmente essas câmeras têm, né, o grid dentro, então ele também está vendo isso para fotografar. Outra foto dele, ó, o ápice da imagem
justamente esse encontro entre a boca, o dente, a abelha, e aí esse centro óptico é esse vazio, né? E passa tudo por ali, assim, como se o centro fosse a convergência de tudo, que é o centro da boca, é a língua dela lá dentro. Então, também uma sacada de módulos quadrados muito interessante para a gente pensar. Ok? Aqui uma foto quadrada mesmo do Ivan Pen, olha onde passam as linhas. Olha onde ele desloca o movimento do moleque. O garoto está com o triângulo do joelho em projeção, o corpo dele é cortado exatamente no meio, só que o corpo dele está girando, né? Está mais piramidal. E aí a linha central passa no olho dele, mas nenhum dos olhos dele, não é centro. Então a foto se movimenta, justamente, né? Toda a perna, o quadril girado, o ângulo do olho, no espaço quadrado, ele joga os elementos para um lado e para o outro, para a gente entender essa modulação gráfica, certo? Aqui é a mesma coisa, eu peguei 2 quadrados, joguei um para um lado, joguei outro para o outro e fiz as diagonais para vocês sacarem. Olha como o quadrado da esquerda ele passa exatamente na saia da moça, no busto dela e corta o pescoço, que ela está curiosamente avançando para encontro disso. Então, é como se o pescoço passasse do quadrado. O corpo está delimitado quadrado para fora e o pescoço, o rosto está passado para dentro, assim, né, em perspectiva. É módulo de quadrado sendo usado de novo. Então, o quadrado, galera, ele estabelece um espaço que aquilo que se movimenta para fora, aquilo que gera mais visão. É como se eu tivesse quadrado silêncio e quando eu quero gerar movimento, eu mexo naquilo que faz com que o quadrado saia desse silêncio. É exatamente o pescoço dela vindo para frente, certo? Aquela foto lá do Ralph Gibson também. Olha a dinâmica gráfica das costas do rapaz, que é exatamente o quadrado. Então, as costas dele para o lado esquerdo. E aí, toda essa dinâmica, né? A gente pega um centro do corpo meio abstrato, mas a dinâmica do quadrado toda funcionando. A mão dele também é exatamente o módulo de quadrado à direita. Ok? Aqui é do Vinit Vohra, uma fotografia de um indiano que adora encaixar as coisas no tempo e no espaço. Ele é um cara que a gente vai falar muito quando a gente estudar movimento. Ele vai trabalhar muito com esses módulos. Então, o quadrado à direita passa no bico do rapaz aqui, pega o olho, divide ele para o lado, todinho. E aí, quando eu jogo esse quadrado para a esquerda, eu pego o resto da cabeça dele aqui. E aí, eu fiz mais 2, pegando pedaços do corpo que são evidentes. E aí, você vê que vai tudo encaixando, né, no tempo e no espaço aqui. Tudo está muito preciso. Isso é um típico fotógrafo que tem a visão geométrica muito boa e está ligado com o tempo. Ele fotografa na hora que é como se a vida fizesse, encaixasse geometricamente no espaço. Se eu botasse aqui um módulo quadrado na base do horizonte, vocês iam ver que ele ia modular certinho aqui no meio do rosto do rapaz em cima. Um quadrado, ou seja, um quadrado acima do horizonte ia ficar exatamente no meio desse X aí também. É muita profundidade de processo, né? Aqui é a mesma coisa, peguei o mesmo grid, joguei aqui para o Vinit Vohra. Dá para perceber a cabra acabando a cabeça dela no quadrado também, certo? Professor, diga. Esse é aquele indiano da Magnum? Vinit Vohra. E do curso da que Leica. O Pedrinho fez curso com ele? Exato. Um cara com uma mente gráfica absurda. Ele domina os módulos gráficos e domina o tempo. O exercício dele é dominar o tempo. E a forma gráfica que vai se organizar. Você vai colocar o nome dele aí depois? Ponho. É porque estava sem espaço para ele, eu não quis botar em cima, mas eu ponho para você. Tá? Aqui, tudo em diagonal, mas olha o losango do quadrado aqui, né? O quadrado em pé, como ele é a questão. O que eles fizeram no quadrado? Torceram. Então, se vocês aprenderem o quadrado no desenho, na fotografia, no espaço, pensarem no quadrado, qualquer movimento no módulo de quadrado dá a dinâmica da fotografia, todinha. É só movimentar o quadrado, certo? No desenho. Eu mandei no grupo o Instagram dele. Legal. Então, o que a gente está propondo aqui está estático, né? Base e base. Giro. Aqui, Raquel, é massa para você, ó. A gente não precisa tirar a mente do quadrado. A gente pode fazer com ela, ó, movimentar a possibilidade de análise dela, olhar com a forma caindo, olhar com a forma subindo, gerar dinâmicas de posicionamento desse losango, né, que é esse quadrado perfeito aqui, certo? E isso já vai provocar muita dinâmica na imagem. É muito simples isso, hein, galera?
é só dinâmica, é só girei o quadrado, tudo dinamizou, né? Aí o layout do cara foi todo em diagonal para cá, mas é um bloco de quadrado. Tem nada demais aqui, ok? Aqui eu deixei a aí simbólica seria não definir um pensamento e sim tá trabalhando ele, né? Mesmo que ele seja racional, ele se movimenta para outros ângulos de análise. Ele não é estático, é isso. Conceitualmente falando, é isso. Eu imagino isso também. Aqui eu deixei aquela mesma onda, foi curioso o módulo de quadrado dela, porque quando eu tracei em cima da superfície inteira não se encaixou, mas quando eu usei a onda como referência, ele faz exatamente esse quadrado à esquerda, passando no bico da montanha. Então, os módulos de quadrado dessa pintura aqui, eles não estão no espaço inteiro, eles estão nos objetos. Eles se relacionam de módulos de formas quadradas, mas com contatos gráficos a partir do grande objeto que é a onda. Isso é uma sacada muito interessante. Ele sai da delimitação do espaço e pensa no módulo, no objeto como referência para modular o espaço. Aquela mesma obra, para vocês sacarem também, que a gente trouxe, que ela é muito piramidal, mas tem vários módulos de quadrado nela, né, para dinamizar o espaço, para ele delimitar onde vai pintar os pontos de interesse. São muitos quadrados. Tá? E aqui, super interessante, eu peguei só 2 quadrados, botei no final do corpo da moça e joguei na lateral um para o outro, né? A partir dos elementos gráficos de pontos de força de interesse. E aí o primeiro quadrado que começa à direita nas costas, ele finaliza perto do seio da moça e vai até ali embaixo da perna. O outro quadrado ele vai pegar aqui no queixo dela e vai seguir até o final do joelho da outra. Bem interessante também, porque ele subdivide o espaço. Esses caras faziam muito isso. Na pintura, vários módulos, e aí eu vou encaixando as figuras nesses módulos gráficos para organizar isso de uma forma mais harmônica. Racional, mas simbólico também, né? Muito comum, ó, dentro da proposta. Aqui, ó, é uma brincadeira bem forte nessa pintura à direita, que ele joga o quadrado como o espaço terra, e o elevado lá para cima, no retângulo, certo? Então, a terra como elemento quadrado e o divino como elemento triangular. É isso que eles estão discutindo aqui. E o pé lá de Jesus Cristo está exatamente nesse ápice, né? Então, essas malhas são muito boas para a gente entender como eles constroem o espaço gráfico. Para um fotógrafo, um arquiteto, para um desenhista, para a galera toda, é bom estabelecer um pouco mais esse lado racional, não no sentido ruim, hein? Mas no sentido de estabelecer um pouco mais o espaço gráfico, modular ele para você entender o que você está propondo. Okay? Esses caras são muito viciados nisso, né? Então todas as pinturas têm muitas dessas discussões dos ápices de confluência visual que eles querem estabelecer. Então muitos movimentos estão no joelho, na mão, e aí tem muitos pontos de interesse super fortes dentro disso. Tá? Isso aqui foi muito bonito, fazer isso aqui foi muito legal. Eu descobri meio testando algumas coisas. E isso aqui, um quadro do Manet, olha que interessante. Eu peguei as divisões de quadrado estão nos brancos, tá? Então eu peguei um quadrado, encostei ele à direita e peguei outro quadrado, encostei ele à esquerda. Aí eu descobri que o que evidenciava mais eram as divisões das bebidas, certo? Ficavam evidentes as divisões de bebida. Só que formou um retângulo no meio, que é esse retângulo branco que está aqui nas linhas vermelhas também. Quando formou esse retângulo no meio, ele fez 6 módulos de quadrado para dividir o corpo dela todinho, certo? Então, o retrato dela são 6 módulos de quadrado, certo? Que é o lance da fotografia. É o famoso 2x3 aqui, não é isso? Então, ela está em 2x3 em vertical. E o resto do espaço está discutindo outras coisas. Super interessante isso para um fotógrafo, principalmente para a galera que gosta de fotografar retratos horizontais, né? Então, o miolo ele está no modo 2x3 em vertical e o resto espalhado. Muito sacada, né? É outra proposição, né? Muito diferente disso que a gente está vendo aqui. Coisa do modernismo, bastante do modernismo. Tudo bem até agora? Vou chegar para as práticas já. Querem falar algum ponto? Posso ir para as práticas? A gente finaliza as práticas e conversa bem? Vamos? Então, beleza. Então, proposta para vocês. Primeiro exercício. Olfativo. Esse vai ser difícil, mas vai ser divertido. Eu queria que vocês, durante esse período agora, a gente tem um pouquinho mais de tempo, agora o WhatsApp vai fritar mesmo. Trouxessem, a partir do aroma,
esse elemento que vocês consideram mais estático, mais modular, mais concêntrico. Que aroma é concêntrico? O da piramidal é mais ácido, né? Mais fácil, né? Ele tem esse lado da pimenta, né? Agora, e esse que é estável? Aí eu botei aqui para vocês um tempero indiano, só para provocar vocês, que chama masala, que é uma composição de várias ervas que elas estabelecem umas harmonias que me parece que elas estatizam. Assim, eu, pelo menos, me sinto mais calminho assim, quando eu tomo. Então, que aromas são mais estáticos, certo? Neutros, ok? Para vocês. Isso é muito legal para a gente discutir e ver, porque se a gente entender esse módulo no olfativo, a gente andou muito. Música também, certo? Modo de música. Que música a gente traz? Eu botei aqui uma percussionista chamada Marilyn Mansur, é uma percussionista super importante lá da galera da SM, e ela brinca com esses instrumentos. E eu imaginei, assim, quando eu falei, putz, um exemplo, né? Eu fui muito para os instrumentos de percussão, instrumentos mais ancestrais, eles trabalham muito com esse módulo de projeção quadrada. E muitos deles têm desenhos de quadrados, não sei se vocês já viram. Vários quadrados, assim, replicando no meio, né, dos grandes tambores. Tem vários instrumentos, isso está muito comum hoje, muita gente pesquisando. Eu queria que vocês trouxessem tipos de som ou música quadradas. Beleza? Só fica ligado porque ele tanto é expansivo quanto contraído, né? Ele pode ser um tum, como pode ser um, abrir ou fechar. Beleza? Visão. Catar elementos formais. Só que aqui tem uma questão importante para fotografar quadrados. Qualquer perspectiva que você inclua, ou seja, estou fotografando um objeto, fiz assim, não mais quadrado. Certo? O quadrado ele é muito que a Raquel trouxe. Ele precisa ser olhado de frente, estável, racional, duro. Se você inclinar a cabeça para cima para olhar o quadrado, ele vira um trapézio. Se você olhar para o lado, trapézio. Ele sempre está em movimento a partir do seu corpo. Então, toda fotografia que a gente faz, quando a gente quer estabelecer esses modos muito frontais, ó, ela precisa ser assim. Se essa moça gira o tronco, o meu módulo de quadrado aqui já vai ficar de outra forma. Então, no caso de elementos formais que eu estou pedindo para vocês, coisas objetos gráficos quadrados, a prática é muito mais vocês se posicionarem para fotografar, tá bom? Esse é o grande lance, certo? Então, aqui, o projeto, né? Eu estou fazendo um projetinho por aula. Um projetinho é tipo construir mesmo uma fotografia, não só ir lá e apertar o botão, né, e ver uma fotografia, um desenho, que tenha esse elemento gráfico como conceito mesmo. Assim, cara, eu quero fazer um trabalho sobre quadrado. Então, eu vou desenhar, vou trabalhar a replicação dele aqui, eu vou desenhar um rosto no formato, né, pegar só um pedaço quadrado, eu vou fotografar. Então, eu peço para vocês fazerem esse exercício mesmo como o projetinho que a gente vai botar lá naquele PDF para vocês mandarem lá por e-mail. Já está mais ou menos organizado assim, tá bom? Então, a dica, fica atento em recortar o espaço, se for fotografar, bastante recorte, assim, ou modular o espaço, né? Para você, se for desenhar, é importante, senão você se perde um pouco nessa dimensão. Um caminho bom para vocês aí, para quem vai desenhar, é botar papel já quadrado. Isso já é massa. E para quem vai fotografar, fotografa no modo quadrado também, e já vai dar problema. Você já, putz, como é que eu vou dinamizar agora o meu espaço aqui pelo quadrado? É uma questão bem interessante. E aí, ficar atento aos 90 graus, sempre muito frontal, certo? Isso é uma questão muito importante. Estou vendo que a foto é toda planificada, assim, ela é toda em 2 dimensões, tem muito pouca perspectiva nela, talvez só nessas venezianas embaixo, porque o cara está muito frontal, ele não está inclinado, ele não tem inclinação, ele é reto em relação ao espaço. É racional, igual que eu estava falando. Você tem que ficar reto em qual espaço, vai fotografar reto, senão você não vai conseguir fazer quadrado, tá bom? E se quiser fotografar de cima para baixo ou de baixo para cima, você precisa ficar perpendicular. Essa foto aqui nem está tão perfeita para isso, mas ela traz essa discussão. Tem muita coisa curiosa quando eu olho de forma perpendicular, que a gente chama de fotografia vertical, né? Que a galera está fazendo muito de drone agora, né? Essa fotografia que olha de forma perpendicular, retinho, ângulo de 90 graus com o chão. Se quiser fotografar para cima, deita no chão.
E vai ser muito curioso. Vocês vão sacar muitas coisas. Dá para pegar uns batentes, umas coisas assim, que são bem curiosas para isso. Tá bom? Tudo bem? Questions? Vou fazer o stop share aqui. Caraca, eu tô conseguindo acabar na hora. Não tô nem acreditando, Manu. Eu tô conseguindo acabar na hora, 9 horas, certinho. Impressionada com você. Eu também, tô me impressionando. É quadrado, né? Tá ficando quadrado. Tá ficando quadrado, acabei 9 horas, exato. E aí, galera? Percepções, questões. Vamos lá. No passado foi muito divertido essa parte aqui, foi gostosíssimo. O que vocês sacaram do quadrado aí? Eu tô pensando na quantidade de fotos de geladeira, fogão, micro-ondas, tudo quadradinho. Assim. Já saiu no WhatsApp. Olha que interessante que você está trazendo. O espaço interno de uma casa, ele é modulado. Se ele não for, vira um caos. Então, se o sofá não for pensado de uma forma que module bem o espaço, você não consegue ocupar bem o espaço. E aí vira aquela... Por isso que o fogão, tudo é modularzinho, quadradinho e tal. É tudo muito pensado para encaixar nos espaços, né? É quase hotel japonês. Eu tava pensando nisso, tipo, eu acho que quando a gente começou falando lá no começo dessa questão de, tipo, o quadrado ser uma coisa muito humana, eu pensei muito na questão de, tipo, de ser confortável para sua vista, confortável para o seu viver, assim, porque, como você disse, não existe isso na natureza, e o homem, ele traz isso para meio que como uma questão de se colocar num espaço de conforto, né? Você disse que, tipo, parece que quando as coisas estão quadradas, as coisas têm mais espaço, né? Dá para colocar mais coisas. E justamente essa disposição de móveis, essa disposição de coisas dentro da nossa casa mesmo, reflete muito essa questão de conforto. A gente precisa estar com as coisas assim. A palavra que você usou é ótima. Conforma. Conforto. Confortável. Com uma forma estável. Certo? O quadrado. Então, inconformado é o cara que nunca vai estar quadrado. Por isso que eu discordo da Carol. Da Carol, não, desculpa, da Raquel. Raquel, nada quadrado é você. Inconformado é o cara que está sempre saindo do quadrado. Está sempre fora dessa forma, entendeu? Por isso que a gente conversa, quando um espaço que não tem, que é só todo quadrado, tudo é quadrado, tudo é cinza, monocromático, tal, é quase inumano, assim. A gente é muito humano, mas é quase inumano, porque a gente não consegue. A gente vai precisar de uma planta, né? A gente vai precisar de uma textura, a gente vai precisar humanizar pelo aspecto sensível, por outra dimensão que a gente ainda não entende muito bem. Mas a natureza é muito interessante para isso, porque lá não tem nada quadrado. E aí você vai para lá e dá outra, faz um refresh, né? E a gente é de Brasília, né? Então tudo modular, tudo meio quadrado. E é muito louco, porque é que nem você falou, as pessoas, as tribos, né? Elas se orientam justamente pelo som, não é pela visão, porque quando você está no meio daquilo tudo ali, sua visão fica muito tipo dispersa, assim, porque nada está no mesmo lugar tudo certinho, assim. Você tem toda esse espaço na sua frente que está cheio de coisa e você não consegue encaixar tudo certinho no seu olhar. Acho muito louco isso. Exato. Imagina a gente, depois de um encontro desse, se a gente tivesse fazendo esse encontro e saísse para o meio de uma floresta. Eu pensei nisso também. Eu pensei justamente nisso. Muitas formas de geométricas. Na mesma coisa. Veio aquela... Essa é a ideia. Aquele filme da Bruxa de Blair, por exemplo, quando eles estão perdidos no meio da mata, está tudo escuro, eles não conseguem enxergar nada. Qualquer barulho que eles escutavam, eles iam em direção daquilo, porque é aquilo que era o norte deles e era como é que eles conseguiam se habitar dentro daquela situação toda doida. Massa. O que mais, galera? Ô, Mira, tava lembrando aqui de uma coisa, de uns layouts antigos, assim, de livro, na época onde já era tudo centralizado, assim. O centro era onde guiava, né, os primeiros livros lá. E daí quando começa o movimento que é o japonismo na Europa, que os caras começam a se inspirar no Japão, eles têm uma outra dinâmica do espaço quadrado, só que eles trabalham com esses módulos, né? E daí os layouts começam a ficar mais dinâmicos. Né? Eu considero eles os gênios do quadrado. Pensa aquelas casas que elas são todas modulares em quadrado e as paredes são modulares.
A porta é uma modulação, a porta some, assim, né? Os caras eles vão redesenhando o fluxo do espaço, tudo a partir do quadrado, né? É muito interessante isso. E a base é muito quadrada, né? Tem muita coisa quadrada no Japão, hein? Super interessante. Mas eles discutem isso que você está falando. É o que a Elaine trouxe. O quadrado é modulando, né, o espaço, não rígido, fixo, né? É interessante. Outra parada, tem uma fala do Flusser, que ele fala que sobre a razão, né? Sobre a razão ser quadrado e tal. Ele fala que, tipo, o texto ele é contra a imagem, né? Ele está sempre brigando com a imagem, assim. E se a gente pensar, tipo, a gente está botando... O texto é uma imagem do lado da outra, né? Em uma linha racional, assim, né? Daí surgem os caracteres, né? A partir dali. Então, é a gente indo pro lado da razão, né? Trazendo a imagem pro lado da razão, que ele fala que, tipo, o texto é a mágica, né? E daí a gente indo para um outro lado mais racional, assim, mais matemático. E depois ele começa a falar que, tipo, a imagem começa a entrar dentro do texto, que são a tipografia, daí, o trabalho tipográfico. Sim, porque são desenhos, né? De novo. Muito massa. E aí, quem mais? Tudo bem? Vocês? Eu fico vendo vários rostinhos aqui, é muito legal. Me lembro daquele exercício que escreve o nome das cores com uma cor diferente, né? Depois você não consegue dizer que cor é aquela. Caraca, isso é bom, hein? Você me deu uma excelente ideia para o exercício que a gente vai Eu tinha me ligado nisso, é muito bom. Eu tenho curtido muito para romper tudo isso aqui, que a gente trouxe assim, para dimensionar essa discussão da imagem num lugar que eu acho que é o próprio, que a gente pode chegar e seria super legal, com o Manuel de Barros, assim. Tem o documentário dele, tem aqueles textos dele, que é essa ideia de transver, né? É exatamente isso, né? Que a Maria trouxe. A gente transver mais as coisas, né? Ou seja, eu olhar um quadrado e entender outra coisa, né? Dele. Posso entender outra coisa, né? Mas esse transver é a sua inserção nesses módulos gráficos. O que a gente está fazendo aqui é, peraí, deixa eu tomar consciência deles. Entendi o quadrado. Agora, qual é o seu quadrado, né? Qual é a sua proposição modular? De que forma você vai usar isso daí? E aí o Manuel é maravilhoso para isso, né? Porque ele fica transvendo as coisas, né? Ele discute uma janela modular quadrada como um espaço de habitação, sei lá, é quase o Pequeno Príncipe ali, né? Ele fica brincando com as formas, né? Isso é muito importante para a gente, mas se a gente ainda tem consciência delas, eu acho que isso fica muito poderoso, né? Principalmente para quem desenha no espaço, né? Como a maioria aqui faz. Muito massa. Mais algum ponto? Eu gosto do que o Ken Hara fala sobre o espaço vazio dos lugares. Nos templos japoneses, geralmente são quadrados, assim, e tem vários espaços vazios, assim. Né? Ele fala que é para que a divindade ela venha e habite aquele espaço que está vazio. Né? E aí a gente está falando muito sobre você conseguir preencher o quadrado, mas também a gente conseguir ver, por exemplo, talvez na natureza, quais são esses espaços vazios, quadrados, que a gente poderia encontrar, sabe? Vários. Uma outra forma de visão. Aí você foi genial, porque aí tem vários. No vazio, a gente encontra o quadrado na natureza. Mas isso aí é o próximo curso. Esse aí é pancada. É a parte mais legal, assim, o vazio, quanto dimensão de espaço para a gente, é onde a gente vai habitar a nossa imagem. Então, essa é uma das coisas que eu sempre brinco aqui em Brasília. Já falei para vários, ninguém faz, eu vou fazer esse projeto. A gente já discutiu várias vezes isso. O grande lance aqui em Brasília seria fotografar os vazios entre os prédios. O que tem entre um prédio e outro? Né? Aí tem um monte de coisas habitando, árvores, pessoas, bancas de jornais, mas a cidade é toda feita no vazio, né? A Célia Matsunaga falava isso para mim. Ela parece um videogame, né? Aqueles videogames que você tá de estradinha, aí surge um cactus, aí você tá surge um não sei o quê. Ficam surgindo coisas, porque é uma cidade de plano alto, né? É um deserto, assim, muito céu, muito espaço, né? E é uma cidade para modular, né? Muito interessante. Elaine, vai falar? Estou curioso. Não, eu só estava pensando, você está falando de Brasília, que você comentou, comentando sobre as tribos, né? Como é que as tribos desenham casas, e numa hora você mostrou alguma coisa da Bauhaus e falou
para a gente, isso é natural. Então, para nós de Brasília, o quadrado é uma coisa natural. Né? Você conviver e viver, o quadrado é natural. É assim como para a tribo não existem as quinas, para nós de Brasília... Só existem quinas. O quadrado é natural, não é? Muito bom. Muito bom. No projeto que eu fiz lá na Amazônia, a minha questão foi essa, assim, eu cheguei e fui fotografar a Amazônia modularmente quadrada. Aí quando eu olhei, falei, o que eu estou fazendo? Cadê os quadrados? Comecei a enquadrar a floresta inteira, assim, objetos. Aí, falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso sair do quadrado. Muito bom. É isso mesmo. Esse imaginário que você está trazendo, eu acho que isso vai lá no início do que a gente falou. A nossa construção de imagem é aquilo que a gente tem como dimensão cultural e habita a nossa existência. Então, se a gente tem essa relação com a cidade, que é essa relação desse desenho, esse modular, esse quadrado, essas coisas todas, essa é a nossa imagem de mundo. A gente vive assim. Porque quando a gente traz uma pessoa de uma outra comunidade para cá, uma pessoa de uma floresta, coisa desse tipo, ele não vê assim. Ele não vê quadrado. Mas a gente vê quadrado. Entendeu? Para ele é estranho tudo isso, assim. É outra questão, inclusive super curiosa, né? Mas a gente não vê. Então, acho que o que eu gosto muito de provocar, e esse lugar é muito bom para isso, com todos esses pontos que vocês trazem, é de que será que a gente precisa fixar nessa imagem, né? Assim, a Elaine trouxe, o brasileiro tem a mente, não no sentido ruim do quadrado, mas a gente modula o espaço mesmo, assim, porque a gente está dentro dessa imagem, que é a cidade. A cidade é essa imagem. Mas será que é só essa? Agora, se eu me tornar consciente dela, espera aí, cara, eu posso pensar outra, né? Será que Brasília tem outra possibilidade de imagem, né? Será que a gente consegue transgredir isso? Eu acho que sim. Mas a gente precisa puxar, né? Tinha umas mãozinhas levantadas aí. Tudo certo? Tranquilos todos? O quadrado foi meio punk para mim, viu? O triângulo tava meio quadrado. Falei, caraca, o negócio é muito forte. É muito poderoso, assim, muito interessante. Uma hora na aula você citou o Kubrick, aí depois eu fui dar uma pesquisada também, e que eu tinha esquecido. Aí tem outro cara também que usa, tipo assim, para mim, da forma mais criativa e mais sensacional essa questão das formas dentro dos filmes dele é o Wes Anderson, que ele trabalha muito a questão da simetria, né? Tipo, tem uns quadros dele que são tipo, completamente simétricos, assim, e tipo, eu acho muito louco de ver. Põe pra gente lá, Glauber, os filmes. Eu vou colocar depois. Solta lá no grupo, a gente vai coletando essas coisas para fazer uma boa biblioteca aí de referências. Tem umas coisas de grid, se vocês pesquisarem, eu posso também botar lá. Manu, me ajuda a lembrar disso, põe. Grids do Kubrick. Se a gente digitar isso na internet, assim, grids, né? G-R-I-D-S, Kubrick. Cara, ele é maluco. Ele é completamente maluco, assim. Ele é um renascentista moderno, assim. Ele enquadra tudo com uma perspectiva absurda, com um grau de precisão absurda, só que ele fica brincando com você no espaço. Porque se pensar que o fotógrafo e o cineasta, a câmera é o observador, né? Você está dando o ponto de vista do observador, né? Isso é bom lembrar quando você está fotografando. Você é o que vai observar, né, o teu trabalho. Você está entregando para ele a dimensão de imagem que é sua, mas vai ser dele, que é o do cinema. O cinema está sempre dando o ponto do observador com a câmera, né? O que o observador está vendo, o que a gente está vendo. Então, o Kubrick, ele coloca a gente em cenas, naquele iluminado, tem uma hora que as menininhas aparecem, que é uma agonia, aquelas menininhas, ele sobe a gente fica sobre a bicicletinha do menininho, porque ele coloca a câmera sobre, e é uma perspectiva de triangular, ele joga a gente direto nas menininhas, assim, pá! Aí você fica ali suspenso, flutuando em cima da bicicletinha do menino, é claro que você vai ficar super incomodado. Ele está brincando com o nosso olhar. Ele é um gênio disso. E aí tem vários. É maravilhoso, né? Aquilo é maravilhoso, né? Eu nunca mais vou ver Kubrick da mesma forma depois dessas aulas aí. Ele é muito bom. Massa, muito massa. Galera, tudo bem então? Eu vou parar de gravar aqui. Obrigada. Estou parando de